Ei, que bom te ver aqui novamente no nosso segundo encontro dessa vivência terapêutica. Chega de bagunça emocional. Essa vivência que eu vou te ajudar a se livrar dessa bagunça emocional para você despertar todo o seu poder pessoal, para você se sentir radiante, cheia de vida, elevar sua autoestima e principalmente para você fazer uma reconexão de cura com o seu próprio corpo. Eu estou muito feliz que você está aqui e olha só, já quero agradecer imensamente de coração todos os comentários que vocês deixaram aqui. Eu li todos os comentários, respondi o máximo que eu pude e levei em consideração todos os seus comentários para criar esse nosso segundo encontro, o terceiro. E não esquece que se por acaso eu não respondi a sua pergunta nesses dois encontros gravados, é porque a gente ainda vai se encontrar ao vivo no nosso último encontro e aí a gente vai ter a oportunidade de conversar assim mais de pertinho para eu saber o que está acontecendo, certo? Então, olha só, no primeiro encontro eu te contei um pouco sobre a minha história de superação, como as minhas grandes dores e os meus traumas, os meus desafios emocionais, como superar isso tudo me ajudou a me transformar na terapeuta e na mentora que eu sou hoje. E se eu conseguir, eu sei que você também pode, porque eu tô aqui por você para te ensinar o caminho das pedras, para desvendar esse mistério de como sair da bagunça emocional em pouco tempo, né? Porque ninguém merece ficar anos e anos em processos terapêuticos. Então, no primeiro encontro eu te contei essa história e também já te ensinei a fazer o check-in emocional. Lembra os 4 níveis de consciência, que isso é extremamente importante para esse nosso segundo encontro. Então, volta nas suas anotações, pega a sua intenção, afinal de contas, o que você quer conquistar, o que está faltando na sua vida. E se por acaso a senhorita está aqui, o senhorito está aqui e não assistiu o primeiro encontro, eu sugiro fortemente que você retorne lá no primeiro encontro. Ele está aqui em algum lugar da tela, você procura aqui dentro dessa página, que eu sei que o primeiro encontro está aqui, assiste ele. E depois volta aqui que eu tô te esperando para o nosso segundo encontro, porque hoje a gente já vai mergulhar no nosso mapeamento e vamos fazer um mapeamento ancestral, certo? E agora olha só, eu fico imaginando que talvez você esteja me olhando, pensando, será que eu volto no primeiro encontro? Não, eu já fiz, olhando as suas anotações e se perguntando aí, será que isso é para mim? Será que eu também consigo? Os meus traumas são tão grandes, as minhas dores emocionais são tão fortes. Ou talvez você esteja pensando, a Van falou nessa história de dançar, de desenhar, eu sou toda travada, sou sedentária, não me movo há muito tempo, estou cheia de dores no corpo. Se você está sedentária, se você não se move há muito tempo, se o seu corpo está reclamando de dores, mais um motivo para você ficar comigo até o final dessa vivência terapêutica, porque é justamente isso que a gente precisa fazer, desbloquear o seu corpo, recuperar a vivacidade do seu ser, começando aqui, escutando a nossa casa corpo. E se por acaso você já é da dança, tá tudo tranquilo, bem resolvida com os movimentos e tudo mais, mas se perguntando, será que a minha técnica em dança não vai atrapalhar? Será que eu não vou roubar um pouquinho e ficar presa demais na técnica? Não se preocupe, seja qual for o seu desafio emocional, como eu falei no primeiro encontro e vou repetir, para esse desafio há uma solução e a solução está aqui, bem no nosso corpo. E olha só, para você se sentir um pouquinho mais motivada, inspirada, mergulhar nesse processo terapêutico, para você entender que esse é um processo para todas, inclusive para você, escuta aqui esse depoimento de uma pessoa que já esteve completamente bagunçada, que já teve que enfrentar uma depressão. Escuta como ela superou todo esse processo. Presta bastante atenção nas palavras dela. Olá, meu nome é Rotimeire. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com o mapa dos afetos. Eu começo dizendo que conheço o trabalho da Van desde 2017 e desde então eu tenho vivido experiências incríveis e agora, que é um momento em que se impõe o isolamento social, um momento em que diversas crises estão postas, já que afeta vários âmbitos, né, da nossa vida, não só pessoal, como também da vida em sociedade, é o mapa dos afetos que me coloca em condição, né, de viver da melhor forma esse momento, de passar por esse momento, assim. Então, o principal presente até agora para mim foi a possibilidade de planejar a vida, né? Foi como uma luz que se acendeu. Olha, é preciso planejar a vida. E o que é planejar a vida? É muito mais do que pensar as questões financeiras, é muito mais do que se organizar para o trabalho. Planejar a vida é se colocar nessa vida e se perceber na vida.
né? É perceber que lugar você está ocupando nas relações, é perceber como você encara cada processo, né? Como você percebe. E o que é mais legal, você acaba sendo a mestra de toda a situação. E quem melhor do que você para te dar conselhos, né? Quem melhor do que você para saber cada dor, cada amor, o que mais fere, do que você precisa. Então se joga. Né? Se joga. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou muito cética, né? E eu demorei muito para realmente me abrir e me colocar e tentar me perceber nesse processo todo. Então, para você que é cética também, não espera não, se joga. É uma experiência incrível. Eu espero que você também venha depois contar pra gente como foi a sua experiência. Então, desejo para todas super processos, né, de muitas descobertas, algumas dores, mas também muitos amores, muitos afetos, muitas possibilidades. Então vem com a gente. Que lindo, né? Eu fico sempre emocionada, arrepiada quando eu escuto esses depoimentos, porque eu sei que elas não são as únicas pessoas, milhares de pessoas já passaram por mim, mas cada pessoa é única e singular, assim como você. E eu imagino que talvez ainda tenha uma pulguinha assim na sua orelha, falando: ai, Ivan, mas eu não tenho tempo, eu não tenho espaço na minha casa, eu sou super ocupada. E quando é que você vai ter tempo para você? Quando é que finalmente você vai se tornar protagonista da sua história? Quando é que você vai ser prioridade na sua vida? Porque olha só, não adianta nada você querer prosperar, você querer ter um emprego melhor, um relacionamento amoroso melhor, e aí fica fazendo zilhões de cursos profissionalizantes, ou faz faculdade, faz mestrado, faz MBA. Claro que tudo isso é importante também, mas isso é só uma parcela. De nada adianta você mergulhar nesse tipo de processo com foco mais profissional e esquecer do mais importante, que é você. Se você não se conhece, se você não sabe para onde você está indo, você não sabe nem quando você encontra o grande tesouro. Afinal de contas, eu estou indo para onde? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E eu sei que para você não é qualquer caminho que você quer, né? Você quer se sentir merecedora, você quer se sentir reconhecida, você quer se sentir confiante, você quer se livrar dos medos, da ansiedade, quer transformar a sua raiva em poder de realização e muitos outros desejos que eu imagino que você está buscando. Lembra da sua intenção? Traz de volta a sua intenção e se coloca agora, em primeiro lugar, porque eu tô aqui por você. Vamos lá? Vamos fazer uma prática, porque hoje é dia. Hoje a gente já vai mergulhar aqui no nosso processo de mapeamento ancestral. Bom, no primeiro encontro eu te falei que eu tenho 6 passos dentro do meu sistema, o sistema MAR, para a gente realmente ir da bagunça emocional ao despertar do poder pessoal. Esses 6 passos são identificação, confrontação, solta, desperta, transforma e cresce. Mas aliados com esses 6 passos que são imprescindíveis para o nosso processo terapêutico, eu trago também os 5 elementos da natureza. E quais são os 5 elementos? Fogo, ar, água, terra e espaço. E o que esses 5 elementos têm a ver com as nossas emoções? Olha só, existem vários caminhos para a gente pensar esses 5 elementos no nosso corpo físico, mental e emocional. Eu alinho aqui os conhecimentos da medicina ayurvédica. Eu não sei se você sabe o que é a Ayurveda, mas a Ayurveda é uma medicina indiana que diz que o planeta, e é uma medicina milenar, que diz que o planeta, o sistema, todo é formado por esses 5 elementos básicos e que nós não somos parte da natureza, nós somos também a natureza e, portanto, também somos formadas pelos 5 elementos. Como a gente pode pensar esses 5 elementos de acordo com as nossas emoções? Sempre que a gente pensar em ar, a gente vai pensar em vento. O vento traz agitação. Quando esse vento dentro de nós está em desequilíbrio, vem ansiedade, vem medo, vem insegurança, parece que tem uma tempestade acontecendo dentro da gente. E aqui a gente precisa alinhar com movimentos que tragam um pouco mais de aterramento para a gente, de conexão com a terra, porque dentro da medicina ayurvédica e dentro do meu sistema, oposto cura oposto. Se você está com muito ar no seu organismo, você precisa aterrar um pouquinho, se conectar um pouquinho mais com a terra. Aí a gente tem a água. Eu não sei se você sabe, mas mágoa significa água parada. Quando a gente fala de água, a gente fala de purificação, mas a gente fala também de tristezas, de mágoas, de apego com algumas coisas que aconteceram lá no passado e que nos machucaram. Em desequilíbrio, essas mágoas ficam em primeiro lugar.
mas quando a gente equilibra a água dentro da gente, a gente começa um processo de purificação do nosso corpo. E a gente vai adentrar nesse processo de purificação no nosso terceiro encontro. Você vai entender isso tudo bem direitinho na prática mesmo, vivenciando isso lá no terceiro encontro. Aí a gente tem o fogo. O fogo é o quê? O fogo, a primeira coisa que vem, raiva, né? Vem uma força muito grande, vem um ódio e tal. Isso quando está em desequilíbrio, mas o fogo em equilíbrio se transforma numa força de realização. Não tem aquele momento que você está morrendo de raiva de alguém, ou de alguém te falou alguma coisa e fica assim, ah é? Pois agora eu vou fazer, agora só de raiva eu vou provar que eu consigo. É a raiva que move um pouco a gente também. Quando em equilíbrio, a gente se conecta com essa força e a gente tem força para fazer tudo aquilo que a gente quiser na nossa vida. Quando em desequilíbrio, ataca, vem raiva, queimação no estômago, ataca a nossa pele, aumenta muito a acne. Por isso que muita gente que sofre algumas crises de ansiedade do tipo fogo, que traz muita tensão para o corpo, que traz uma taquicardia exacerbada, por isso que é muito comum pessoas estarem com depressão e também a pele começar a responder de uma forma... aqueceu demais, queimou demais e aí vem acne, vem aquela queimação toda, explode inflamação na pele, é o fogo em desequilíbrio. Aí a gente tem o espaço, que é quando a gente sente muitas dores articulares, muito cansaço, falta de energia e também uma sensação de não pertencimento. Isso quando a gente está em desequilíbrio. No Mapa dos Afetos, que é o meu curso online, a gente tem todos esses 5 elementos e para cada um desses elementos a gente tem um módulo específico e a gente vai trabalhando todas essas emoções lá detalhadamente. Mas aqui hoje, com você na nossa vivência terapêutica, eu quero me aprofundar um pouquinho mais no elemento terra. E por que eu escolhi me aprofundar justamente no elemento terra? Porque eu percebo ao longo desses anos atendendo na terapia que quando o elemento terra está em desequilíbrio no nosso sistema como um todo, no nosso sistema corpo, mas também no nosso sistema familiar, ancestral. Quando isso tudo está desequilibrado, geralmente a pessoa se sente insuficiente, insegura, sente que não pertence àquele lugar, não consegue prosperar, tem dificuldade para encontrar o que quer fazer na vida, faz vários cursos, vários e começa a desistir, fica meio que fogo de palha, sabe? Por quê? Porque ela não consegue equilibrar nela esse lugar de eu pertenço. Então, quando a gente chega no elemento terra, lá no Mapa dos Afetos, a gente entra num processo muito forte de autoconstelação. Lá no mapa, a gente consegue fazer uma autoconstelação completa, mas não se preocupe, mesmo dentro do pouco tempo que a gente tem aqui na nossa vivência, a gente já vai aprofundar um pouco nesse processo de autoconstelação, olhando para a principal lei, que é uma das leis, uma das ordens de amor da constelação familiar, que é a lei da hierarquia, e eu vou te explicar isso tudo direitinho, certo? Bom, para a gente adentrar a nossa prática, a gente vai fazer uma mescla entre a dança e o desenho terapêutico e a constelação familiar sistêmica. Eu não sei se você lembra, mas lá no nosso primeiro encontro eu te falei que eu uno esse caminho da dança e do desenho terapêutico, que eu me formei na Califórnia, com a minha mestra Ana Halprin, que está com 100 anos de idade. Aliás, é uma honra para mim ser a única brasileira formada pelo Tamalpa Instituto nesse método da dança e do desenho terapêutico. Mas mesmo sendo esse método tão especial, eu sentia que faltava uma conexão mais ancestral. Foi aí que eu trouxe a constelação familiar sistêmica. E se você não tem nenhuma ideia, Van, que história é essa de constelação familiar? O que é a constelação familiar? Calma que eu vou te explicar rapidamente para a gente conseguir fazer a prática de uma forma bastante concreta, para você realmente usufruir desses conhecimentos na sua vida. A constelação familiar sistêmica fala que nós pertencemos ao nosso sistema familiar e ela é regida pelas 3 leis ou 3 ordens do amor: a lei da hierarquia, a lei do pertencimento e a lei do equilíbrio. A lei da hierarquia diz que todas as pessoas que vieram antes de nós são maiores do que nós. Maiores não significa melhores. Como assim? Seu avô veio antes de você, sua avó veio antes de você, então eles são maiores do que você na lei da hierarquia. Os seus pais são maiores do que você porque vieram antes de você, aí vem você, caso você tenha filhos, então os seus filhos são menores do que você e por aí vai. Então a gente precisa respeitar a lei da hierarquia, de quem veio antes e de quem veio depois, né? Cada um tem um lugar nessa ordem, que é uma ordem do amor mesmo. Isso serve tanto para a nossa vida pessoal quanto para o nosso trabalho, sabe? Por exemplo, você está trabalhando num lugar há muito tempo, você é uma das funcionárias mais antigas do local.
Chega uma pessoa nova, é importante que essa pessoa respeite o seu lugar, porque você está ali há mais tempo. E ao contrário também, quando você entra numa nova empresa, começa um novo trabalho, é importante que você respeite quem está ali antes de você, porque isso tem implicâncias. Quando a gente desrespeita a lei da hierarquia, por exemplo, digamos que você vive se intrometendo na vida do seu pai e da sua mãe enquanto casal. Ah, Ivan, mas você não conhece meu pai, você não conhece minha mãe, eles vivem brigando, eu tenho que ficar me intrometendo, eu tenho que ficar aqui no meio deles, né, fazendo uma mediação entre esses dois. Quando você faz isso, você se coloca como se fosse um pouco maior do que eles e isso bagunça a sua vida, porque você acaba se conectando com dores, com inseguranças, com dificuldades de relacionamento que não são seus, que são dos seus pais. E a gente vai ver isso melhor na prática, tá bom? Então essa é a lei da hierarquia. Quem veio antes é maior. Lembrando que maior não significa melhor, né? E a lei do pertencimento? Qual que é a lei do pertencimento? A lei do pertencimento diz que cada um de nós temos um local, um lugar na família que é o nosso local de pertencimento. Então veja bem, se você é a caçula da família, o seu lugar é como a menorzinha da família, o seu lugar é o lugar de caçula. E você tem os privilégios de ser caçula, porque de acordo com a lei da hierarquia, junto com a lei do pertencimento, as outras pessoas da sua família devem te ajudar para que você consiga caminhar, para que você consiga ir em direção à vida que você quer ter. Quando a gente inverte também e sai do nosso lugar, a gente se conecta com dores que não são nossas. Isso é bastante comum com pessoas que tiveram abortos na família ou pessoas que morreram muito cedo. Então aquela pessoa sai do lugar dela e se conecta com a dor de outra pessoa. E isso também gera uma bagunça emocional gigantesca dentro da gente. Eu não sei se você lembra, mas lá no primeiro encontro eu também falei sobre como isso aconteceu comigo, né? O fato de eu ter sido gêmea, ter me conectado com a dor da minha irmã que morreu na barriga, então eu assumi para mim a dor, né? E não me sentia merecedora da vida, não sentia que eu pertencia a esse lugar. Isso tinha muito a ver com um vínculo, com ter me vinculado com a dor de uma criança que foi abortada, mesmo que o aborto tenha sido espontâneo, né? Não foi nada que minha mãe não quis abortar. Mas aqui para a lei não importa se foi um aborto espontâneo ou se aconteceu alguma doença ou se aquela pessoa não é reconhecida, se eu não reconheço que eu tenho uma irmã gêmea, isso gera uma bagunça emocional muito grande dentro de mim. E aí a mesma coisa, se você fica muito do lado do seu pai durante uma discussão, e como é que você pode ter certeza? Ah, Ivan, peraí, eu queria ter certeza de que eu tô realmente seguindo essas leis da hierarquia e do pertencimento aqui na minha vida. Como é que eu posso fazer isso? Vou te dar já uma prática terapêutica, eu vou te dar uma dica e você pode pausar o vídeo e fazer um desenho terapêutico para você entender as relações. Como assim um desenho terapêutico? E não se preocupa, vai de boneco palito se tu não sabe desenhar, tá bom? Tá sossegado, pode ir de boneco palito aí. Como é que você faz? Pega uma folha de papel e desenha você. Começa por você. Onde que você se coloca nessa folha de papel? Você tá no meio? Você tá do lado? Você tá lá atrás, no fundinho? Quem é que tá do lado? Do seu lado? É o seu pai? É a sua mãe? Será que você coloca a sua mãe bem do seu lado e o seu pai muito distante de você? Aqui, se você fizer esse movimento, você já vai sentir que você não está trazendo o seu pai para próximo de você, próximo da sua vida. Sabe o que é melhor nesse aspecto, gente? Para a gente fazer isso com bastante honestidade? Realmente, pausa o vídeo e faz esse desenho da sua árvore genealógica, né? Da sua família e das relações. Leve em consideração quem está perto de quem você imagina que é maior, né? Às vezes você pode colocar os seus pais muito grandes e você pequena, talvez você se sinta muito grande diante dos seus pais, então você vai desenhar você maior. Quem pode entrar nesse campo? Para o desenho não ficar gigante, você coloca você, seus pais, independente de você conhecer ou não os seus pais, tá bom? Pode ser que você seja adotada e aí você pode, mesmo assim, faz o desenho da sua família biológica, daquilo que você sabe sobre a sua família biológica e faz o desenho, então, da sua família que te acolheu, da sua família que te adotou. E, Ivan, meu pai sumiu, nunca vi, não sei quem é. Desenha a presença dele pra gente ver onde, de que forma que você coloca ele na sua vida.
E aí desenha os irmãos, e se você tem filhos, desenha seu marido, sua esposa e os filhos também. Ah, mas eu sou divorciada. Sim, você é divorciada, mas você teve filhos com essa criatura, certo? Então ele pertence também, ele é uma figura importante. Ah, eu sou divorciada e me casei e tenho filho com os dois. Então você vai desenhar a galera toda que compõe o seu sistema familiar, tá bom? Então eu vou dar assim uns 10 minutinhos para você dar uma pausa e dar uma pausa aqui no vídeo. Acho que essa é uma das coisas mais lindas dos processos terapêuticos online, né? Que eu fico imaginando quantas vezes eu não quis dar uma pausa na minha terapeuta. Para um pouco, deixa eu refletir. Deixa eu ver minha família, será que eu pertenço? Lei da hierarquia e depois voltar, né? Que é uma coisa que nem sempre a gente consegue fazer online. Ou até voltar, né? Peraí, deixa eu ouvir de novo isso que ela falou, né? Mesmo que a gente possa dizer, mas repete quando a gente está no processo presencial, é diferente também você ter a oportunidade de ter um vídeo gravado, assistir quantas vezes você quiser, dar o tempo que você quiser para fazer esse desenho terapêutico, para fazer suas conexões e depois voltar aqui para a gente analisar esse desenho juntas, tá bom? E aí, fez o seu desenho? Então agora eu vou te dar algumas orientações para você analisar o seu desenho e para você fazer uma relação com o seu check-in emocional. Lembra do check-in emocional que você fez lá no primeiro encontro? Naquele check-in emocional tinham frases, né? Frases, pensamentos negativos, aquelas frases que ficam assim rodando na nossa cabeça, que não saem. Você é incompetente, você é insuficiente, você não serve para nada. Essas frases que você escreveu lá no seu check-in emocional, você relaciona com alguma das pessoas da sua família? A sua mãe falava isso para você? O seu pai falava isso para você? Porque dependendo das frases que seu pai ou que a sua mãe falava, ou se você foi criada de repente pelo avô ou pela avó, dependendo do adulto que você criou uma grande linha de conexão, um voto de lealdade, um vínculo que é ancestral, mas é também emocional. Dependendo desse vínculo, essa frase continua ecoando em você até hoje. E mesmo sem você saber, você está num voto de lealdade com essa pessoa e com essa frase. Principalmente, presta bem atenção no espaço que você se deu, assim, onde que você está, quem está perto de quem. Então, digamos que você recebeu uma frase do seu pai e o seu pai dizia que você não queria dar em nada na vida, que você não era suficiente, que você era uma burra, que você era incompetente. Aí talvez você tenha colocado seu pai muito longe de você, lá longe, mas essa frase fica aqui ecoando em você ainda. É muito provável que a sua criança interior esteja olhando para o seu pai ainda, mesmo à distância, e se perguntando: pai, quando é que você vai olhar para mim com bons olhos? Você está tentando provar para o seu pai que ele não está certo, que ele está errado, que você não é incompetente, que você não é burra. Você está tentando fazer de tudo para provar isso. Só que no seu subconsciente você acredita que você não é capaz, você tem medo de não dar certo na vida, você tem medo de se jogar, você tem medo de se relacionar com as outras pessoas. E por quê? Porque você está num voto de lealdade com seu pai. Porque para uma criança é muito difícil falar que o pai ou que a mãe estão errados. Então, por mais que hoje, enquanto adulto, né, enquanto mulher adulta, homem adulto, você tenha certeza absoluta que não, eu sou capaz, eu sei que eu posso fazer. E a maioria das pessoas que eu atendo nos processos terapêuticos ou que fazem o mapa dos afetos, elas dizem assim: Van, eu sei que eu posso fazer, eu sei que tem uma força dentro de mim, mas tem alguma coisa que me bloqueia, tem alguma coisa que eu não sei o que é, que não me deixa fluir. Muitas vezes, essa coisa que te bloqueia chama voto de lealdade. Então, presta muita atenção nas pessoas que você colocou perto, nas pessoas que você colocou longe de você e nessas frases, principalmente nas frases. Tá? Se, por exemplo, essa frase você vincula com seu pai, com a sua mãe, com a sua tia, com seu irmão mais velho, porque aqui tem um voto de lealdade que precisa ser quebrado. E aí lembra que a gente ainda tem mais 2 encontros pela frente. Anota esse material todo para a gente trabalhar isso no 3º e no 4º encontro, tá bom? E a outra coisa muito importante é o tamanho dos seus pais nesse desenho. Você conseguiu colocar os seus pais maiores do que você? Será que você consegue visualizar os seus pais maiores do que você? Será que você conseguiu colocar os seus pais desenhados logo atrás de você e maiores do que você? Tá meio difícil de compreender isso. Será que sim? Será que não? Vamos escutar o nosso corpo? Vamos perceber o que o nosso corpo tem a dizer sobre essa história e por que a gente vai fazer isso?
Porque aqui a gente vai se conectar diretamente com duas coisas pelo menos. Uma é, você vai entender uma das raízes da sua bagunça emocional. Lembra que eu falei que eu ia te ajudar nessa vivência a você desvendar o mistério por trás da sua bagunça emocional, descobrir por que você não consegue prosperar e despertar o seu poder pessoal? Então a gente vai fazer isso nessa prática, você já vai ter uma ideia. E a outra é realmente essa, por que você não prospera, por que você não consegue se colocar profissionalmente, por que tem emoções aí te bloqueando tanto. Vamos olhar para esses dois aspectos, certo? Então vamos fazer uma prática agora. Bom, para a gente fazer essa prática, que é uma prática do elemento terra, eu te convido a tirar o sapato. Se você ainda não está assim com os pés no chão, vamos tirar os sapatos, eu vou tirar o meu aqui. Colocar os pés no chão e se conectar com a Mãe Terra. E mesmo que você esteja assim como eu, num piso gelado, que você fala, que Mãe Terra, vamos, moro num apartamento, vamos a piso gelado, ó, eu também, tá tudo certo. O que importa aqui é essa conexão, a conexão dos seus pés no chão. Ai, fecha o olho um pouquinho, coloca a sua mão aqui, ó, bem no seu coração, de um modo que você escute as batidas do seu coração. E ao mesmo tempo, deixe os joelhos flexionados, relaxadinhos. Sente o aterramento. Sente que você pertence à Mãe Terra. Sente a Mãe Terra te abraçando. Pode abrir os dedos, os pés no chão. Se conecta mesmo, cria um lugar de pertencimento. Eu pertenço. Eu pertenço aos meus sonhos. Eu pertenço à minha família. Você pertence a quais lugares? Quais lugares são importantes para você? Lembra da sua intenção de cura? Essas batidas do seu coração. Seu coração bate pelo quê? O que faz o seu coração bater mais forte? O que é importante para você? Traz essa conexão. E aos pouquinhos, você pode até voltar e sentar. Mas percebe que você vai sentar de uma outra maneira agora. Sentar com os pés no chão. E agora eu vou te convidar para a gente fazer uma prática juntas, tá bom? Fecha os olhos novamente. E com os pés conectados com as batidas do seu coração, eu vou te pedir para você visualizar o seu pai e a sua mãe, bem na sua frente. Visualiza os dois, lado a lado. De preferência, visualiza seu pai e sua mãe maiores do que você. Vê se é possível você visualizar o seu pai e a sua mãe maiores do que você. Percebe se há algum desconforto para você ao vê-los maiores. Por enquanto, só percebe. E agora, percebe seu corpo. Enquanto você visualiza seus pais diante de você, maiores do que você, como é que o seu corpo responde? Para algumas pessoas pode vir calafrio, pode vir medo, pode vir uma sensação esquisita. Algumas pessoas talvez não consigam visualizar os pais maiores. Acolhe. Por enquanto, só acolhe, não julga o seu processo. Independente de como você está visualizando seu pai e sua mãe, se grandes ou pequenos, independente disso, vamos fazer uma prática juntas. Eu vou te dar algumas palavras para você repetir. Olha para o seu pai e para sua mãe e repete as seguintes palavras: pai, mãe. Repete em voz alta, tá bom? Pai, mãe. Eu tomo a vida que vem de vocês. Pai, mãe. Eu tomo a vida que vem de vocês e me liberto para fazer do meu jeito. Pai, mãe,
Eu tomo a vida que vem de vocês e sigo livre para fazer algo bom com a minha vida. Faz uma reverência a eles com a cabeça, reverencia seu pai, reverencia sua mãe. E logo após a reverência, vira de costas para os seus pais e segue o seu caminho. Lembra da sua intenção, caminha em direção à sua intenção. Caminha rumo a um novo emprego, a um novo trabalho, caminha se sentindo mais confiante, mais cheia de vida, mais radiante. Caminha sem olhar para trás, mas sabendo que logo atrás de você estão a força da vida em forma de pai e mãe. E aí, como é que foi para você fazer essa prática? Porque para algumas pessoas é uma prática muito gostosa, se sentem acolhidos, como é bom ver o pai e a mãe grandes, né? Tomar a vida que vem deles, depois virar de costas e conseguir seguir em rumo àquilo que a gente quer na nossa vida. Algumas pessoas podem ter empacado. Onde você empacou? Você não conseguiu ver seu pai e sua mãe maiores do que você? Talvez você tenha conseguido ver a sua mãe maior, mas o seu pai não. Talvez tenha sido o contrário. Talvez a grande dificuldade seja virar de costas. Muitas pessoas imaginam que virar de costas para pai e mãe é dar as costas para o pai e para a mãe. Não, virar de costas não é isso. Virar de costas é tomar a vida que eles nos deram e aqui assumir a responsabilidade pela nossa vida. Você viu que eu falei para você repetir? Pai, mãe, eu tomo a vida que vem de você e a partir de hoje eu vou fazer algo bom com a minha vida ou eu me liberto. Quando eu falo eu me liberto, eu vou fazer algo bom com a minha vida, eu vou fazer algo diferente, significa eu assumo para mim a responsabilidade do meu caminhar. E muitas pessoas têm muita dificuldade com esse momento. E por quê? Primeiro porque provavelmente a gente ainda não conseguiu, né? Quem tem essa dificuldade ainda não conseguiu tomar pai e mãe. O que significa tomar pai e mãe? Eu imagino que muitas pessoas que estão fazendo essa vivência terapêutica têm várias dificuldades com o pai e com a mãe, assim como eu tive também na minha vida vários problemas com a minha mãe. Eu tive uma mãe bastante violenta, psicologicamente, fisicamente. Então, para mim, no início, era muito difícil visualizar a minha mãe maior do que eu, porque eu continuava culpando ela. No fundo, eu continuava como uma criança pequena, com os braços estendidos, olhando para minha mãe, tentando entender por quê. Por que você não me ama? Por que você me bate? Por que você me agride? Por que você não acredita em mim, mãe? Por que você não me dá um elogio? No fundo, eu ainda estava como essa criança machucada, procurando esse amor que minha mãe, por N motivos, naquele período não podia me dar. Os nossos pais, eles nos dão o melhor que eles podem dar. Nem sempre é aquilo que a gente gostaria de receber, mas eles dão aquilo que eles podem. E quer saber? Eles já nos deram o mais importante, que é a vida. E agora, o que você vai fazer com a sua vida? O que você está fazendo com a sua vida? Você vai continuar de costas para a sua vida e de frente para o seu pai, para a sua mãe, culpando eles pelos erros deles? Eu não estou dizendo para você parar de culpar os seus pais pelas coisas que eles fizeram com você. Acho que culpar talvez seja uma palavra muito forte, né? Mas não vou dizer para você, esquece, né? Deixa para lá. Não! Eles precisam assumir a responsabilidade daquilo que eles fizeram, com toda certeza, mas assumir a responsabilidade para te libertar. Deixa com eles isso, entrega para eles e toma a vida. Tomar a vida significa se conectar com a força que vem do pai e da mãe. Se você não tem a força da vida pululando dentro de você, sabe, vívida, fica muito difícil virar de costas para eles e seguir. Você vai se sentir sozinha, meio manca, meio perdida, meio confusa. Muitas pessoas que eu atendo na terapia falam isso. É como se eu não tivesse força
para ir adiante. Se você não consegue honrar o pai e a mãe, a vida que você recebeu deles, fica muito difícil você ter força para seguir. Ah, Ivan, mas você não sabe como é que é meu pai, como é que é minha mãe, tudo que eles já aprontaram comigo, quanto que eles me machucaram. Eu sinto muito mesmo se seu pai te machucou, se a sua mãe te machucou. E é exatamente por isso que eu te digo, solta. Se conecta com a força da vida, recebe a vida que eles te deram, do jeito que eles te deram e agora assume as rédeas da sua vida e vai adiante. Olha só, eu sei muito bem como é difícil esse momento porque eu já passei por isso. Então o que você pode fazer para continuar exercitando isso, né? Trazer essa lei da hierarquia e do pertencimento que vem lá da constelação, trazer isso na prática. Se você tem uma foto do seu pai e da sua mãe, ótimo, traz uma foto deles dois e por 7 dias faz uma reverência a eles e faz esse movimento de pai, mãe, eu tomo a vida que vem de vocês, vira de costas e me liberto para fazer do meu jeito. Vira de costas e anda, caminha, entende melhor no seu corpo, fisicamente, onde está a dificuldade. Muitas pessoas que têm dor na cervical, eu confesso que eu tive essa dor por muito tempo aqui, isso significa literalmente a nossa dificuldade em baixar a cabeça, porque a gente ainda imagina que baixar a cabeça significa aceitar tudo aquilo que eles fizeram e não tem nada a ver com isso, é o contrário, significa devolve para eles o que eles fizeram. Você pode até falar, pai, mãe, diante de você eu sou apenas uma criança, diante de vocês eu sou apenas uma menina pequena demais para carregar tanta dor. Eu deixo isso com vocês e tomo somente a vida. Experimenta isso. E aí começa a analisar um pouquinho melhor o seu desenho terapêutico, unindo com o seu check-in emocional, para você ver onde é que está essa bagunça e já começa o seu movimento de soltura para se libertar. E olha só, como eu sei também que isso é bem delicado mesmo, é bastante forte, bastante intenso, no meu curso, no Mapa dos Afetos, a gente tem o elemento espaço. O elemento espaço é um elemento onde a gente mergulha no xamanismo mesmo, e o xamanismo não pelo caminho espiritual, que de repente algumas pessoas analisam o xamanismo, não, mas o xamanismo enquanto conexão primeira com a força de cura da natureza, dos elementos, dos animais de poder. Cada um de nós tem um animal de poder e é muito importante que a gente descubra qual é o nosso animal de poder, porque o animal de poder nada mais é do que um arquétipo de força. O meu animal de poder, o meu arquétipo de força é o cavalo. O cavalo traz pra gente justamente essa força de realização, para que a gente vá adiante, para que a gente corra, para que a gente assuma a responsabilidade da nossa vida e principalmente para que a gente sinta prazer na caminhada. Esse é o meu animal do poder. Enquanto você não sabe qual é o seu animal do poder, eu vou te emprestar o meu. Então, logo abaixo aqui desse vídeo, você vai ver que tem uma meditação, a meditação do cavalo, que é justamente para você despertar essa força de cura que mora dentro de você, se conectar com a sua força de realização e conseguir seguir adiante. Então, junto com esse processo de pai e mãe, faz também a meditação do cavalo. Você pode fazer durante 7 dias, você pode fazer durante mais dias, talvez você queira fazer só uma vez. Faz a meditação e veja como ela vai reverberar dentro de você. Você vai ver como é um trabalho fantástico, incrível. Quando a gente começa a unir todos os níveis de consciência, o corpo físico, o corpo mental, emocional, o corpo energético, você sente uma grande transformação acontecendo dentro de você, na sua vida e de maneira muito rápida. Quer ver? Escuta de novo mais um depoimento para você entender como outras pessoas já passaram por esse processo e como elas despertaram toda essa força de cura que você agora está tendo o privilégio de entrar em contato. Olá, eu me chamo Beatriz e eu faço parte do curso Mapa dos Afetos da Avan. E seria muito injusto falar que esse processo de cura começou com esse curso. Começou quando a Avan surgiu na minha vida. Quando eu entrei no Instagram, entrei numa live, por coincidência a Avan estava ali falando do processo terapêutico dela, né, como ela chegou a ser terapeuta. E aquilo foi incrível para mim, porque a dança sempre esteve na minha vida. E eu nunca tinha visto por uma perspectiva de a dança vai falar sobre mim, porque o meu corpo é meu terapeuta. E começar esse processo de consciência sobre o meu corpo como terapeuta foi extraordinário mesmo. Despertou muita coisa em mim. Eu comecei a acompanhar a Avan de forma fervorosa e depois surgiu o Mapa dos Afetos, que foi onde realmente o carro só fez andar, sabe? As coisas só foram pra frente. Mesmo quando estava tudo muito difícil, eu estava consciente de que fazia parte do processo.
ficar frente a frente com meus elementos, com meu organismo, me abraçar, me acolher, sabe? E foi muito incrível, isso tudo tá sendo muito incrível, e eu sei que futuramente, pro resto da minha vida, eu posso voltar nesses processos, eu posso voltar a fazer esses mesmos rituais, e mais coisas, mais descobertas vão vindo por aí, sabe? É um processo contínuo. E o que é mais incrível é que durante todo esse processo do Mapa dos Afetos, a Van sempre esteve muito disponível para me escutar, e tenho certeza que para ajudar cada uma delas também, das pessoas que estão fazendo parte desse curso. Mas eu, falando por mim, sou muito grata à disponibilidade dela para responder meus e-mails, para estar disponível, para poder dizer assim, não, calma, não desiste não, vamos continuar. Ou então dizer assim, dá seu tempo. Ela é compreensiva, e sendo compreensiva e sendo orientadora, isso está sendo muito incrível. Lindo, né? Pra mim é sempre inspirador esses depoimentos. E olha, quem sabe você não é a próxima a me dar um depoimento, a passar por todo esse processo e falar, Van, eu tive a minha vida transformada. Eu confesso que eu vou ficar aqui esperando para que o próximo depoimento seja o seu. Porque como eu falei lá no nosso primeiro encontro, eu realmente não acredito em coincidências. E se a gente se esbarrou, se minha vida tocou a sua, é porque a gente tem algo juntas para criar. E eu espero que a gente possa criar juntas um belo sistema de cura, um belo processo de cura para mim e para você. Que a gente siga juntas nessa caminhada. E olha só, a gente está só no nosso segundo encontro, a gente ainda tem 2 encontros pela frente, né? Adoraria que fossem mais 3, mas a gente ainda tem mais 2 encontros, dá para fazer muita coisa bacana. E ó, o nosso terceiro encontro, a gente vai dançar, a gente vai desenhar, a gente vai fazer um mergulho muito mais profundo nesse sistema terapêutico aqui para você entender literalmente como mapear os seus afetos aqui no seu corpo e transformar a sua vida, sair dessa bagunça emocional. E ó, pra gente fazer isso, lembra que é extremamente importante, mas extremamente importante você me deixar aqui nos comentários. Fala pra mim como é que eu posso te ajudar, como é que essa segunda prática reverberou na sua vida, quais foram as suas dúvidas, não entendi isso muito bem, não entendi aquilo, senti falta de não sei, enfim, escreve pra mim, eu tô aqui por você e eu quero saber o que tá acontecendo contigo para eu realmente poder te ajudar, certo? Não esquece de colocar um alarme no seu celular para você não perder o terceiro encontro e não perder também o nosso quarto encontro, que é o nosso quarto encontro ao vivo pela plataforma do Zoom. Eu tô te esperando, torcendo para você se livrar dessa bagunça emocional. Graça Perucchi de Santa Catarina. Tenho orgulho de pertencer ao Mapa dos Afetos. Honro minha mestra Van Porá, que repassa seus conhecimentos, nos fortalecendo a autoconfiança, abrindo caminho. Eu encontrei o meu caminho. Arte, mente e corpo. Muito obrigada. Eu recomendo, eu super recomendo. Gratidão.